E aí o Kassab, como eu falei pra vocês, que o Lula tá doidinho pra trazer pra perto, já tá testando o Meirelles como vice do Lula. Um nome aí do mercado, tá aí no Banco Central, agradar o mercado financeiro. O presidente do PSD, Kassab, está testando o nome de Henrique Meirelles para vice na chapa do ex-presidente Lula. Ele sabe que a prioridade do PT é ter um empresário ocupando essa posição nas eleições do ano que vem. Kassab tem se aproximado de Lula porque vê o capital político que o ex-presidente preserva. A pesquisa da Datafolha, publicada na semana passada, confirma que Lula fica à frente de Bolsonaro. Você confia na Datafolha? A aproximação entre PSD e Lula é visível, mas Kassab move suas peças para ocupar espaço e manter portas abertas. Kassab não é besta. Kassab quer espaços. Se ele... Entenda a coisa, não é que ele quer manter espaço aberto com Bolsonaro. Não é manter espaço aberto com Bolsonaro. É o seguinte, ó. Qual é o preço que ele vai ter que pagar para ter a vice-presidência na chapa Lula? É se indispor com outros partidos que também têm interesse nessa chapa? Pô, ele vai, faz isso e ele briga com, vamos botar o próprio PSB, quem tá falando. Aí o Kassab vai brigar com o PSB do Carlos Siqueira. Aí lá no estado X, no estado Y, no estado Z, onde iria ter uma chapa conjunta, que é o Kassab ia vir talvez na base do governo para afirmar já aquele apoio para garantir algumas secretarias. Vocês sabem, né? Não é só o voto, não é só o deputado, é o deputado estadual, federal, governo e os cargos comissionados. E aí, vale a pena, vamos manter a porta aberta, a gente vai conversar, quero ocupar espaço. Ó, move vocês para ocupar espaço e manter portas abertas. Quanto mais espaço, melhor. Se o preço foi abrir mão da vice-presidência e ter mais apoio de outros partidos de esquerda, ocupar uma secretariazinha aqui e acolá, esquece isso. Deixa aí o pessoal ser vice. Tô falando pra vocês, o Kassab tá olhando lá na frente. Meirelles voltou ao PSD depois de um período do MDB, por onde se lançou candidato a presidente em 2018. Em 2007 e 2018 foi ministro da Fazenda de Michel Temer, atualmente é secretário da Fazenda de João Dória, em São Paulo. E aí o PSD segue aí firme e forte, trouxe agora o Caleiro e o Pedro Paulo. Devem seguir com Paes e Maia ao PSD. Na cúpula do PSD, a filiação do prefeito Eduardo Paes e do Maia é vista como ponto de partida de outros movimentos de filiação por aliados da dupla. Os deputados Marcelo Caleiro, do Cidadania, inclusive é membro do Livres, aquele grupo superpartidário, tem um monte de gente do Novo, e Pedro Paulo do DEM, por exemplo, são considerados nomes certos nos quadros da sigla de Gilberto Kassab. Tá vendo quando eu digo que o Kassab vem trabalhando, bastidor, trazendo gente, nomes de peso? Kassab não é besta. Presta atenção no Kassab. E aí você vê como as movimentações do Kassab, somadas às coisas que aconteceram no DEM, repercutem em outros partidos e em outros políticos. Isso aqui é no Rio de Janeiro. Tudo indica que o quê? Quem é o candidato de Bolsonaro no Rio de Janeiro, até o momento, é o Cláudio Castro. Se ele é o melhor, se ele é um direitista, se ele é um super conservador, bom, é o candidato de Bolsonaro. Até o momento, ele vem se posicionando como o candidato de Bolsonaro para o governo do Rio de Janeiro. Pode mudar, mas até o momento segue sendo ele. E aí você vê que o PL espera a definição de Cláudio Castro até amanhã. Não é segredo que o governador do Rio, Cláudio Castro, está de saída do PSC. Na última semana, avançaram as tratativas com o PL, que aguarda até amanhã uma definição em relação ao convite. O partido cresceu muito em importância no Rio de Janeiro no último ano. Elegeu 22 prefeitos e 11 vices, inclusive o da capital, Newton Caldeira, no último pleito. O interlocutor de Castro diz que a debandada recente de políticos do DEM para o PSD tirou os dois partidos do radar do governador. Tava pensando em sair do PSC, é um partido aí que tem um ranço do Witzel, não tava muito bom ficar com aquele ranço. Tava olhando, devido às movimentações do DEM e do PSD, cara, não dá mais. Então tá olhando. E aí, ó, já o PP segue no páreo. Tanto o PP quanto o PL, que são, até o momento, dois partidos que o próprio Flávio Bolsonaro veio a público para falar, ó, o PP, o PL estarão nos apoiando em 2022. Então, Cláudio Castro já está um desses partidos para migrar.
Cláudio Castro levará 3 deputados governistas para o PL. Ao menos 3 deputados estaduais vão acompanhar da mudança. Então, o nome dos 3. Os deputados já são da base de apoio ao governador. O objetivo é criar uma tropa do Castro para o governador não ficar isolado dentro do novo partido. Tá vendo como são as coisas? Quando eu digo da importante começar a se movimentar, o Cláudio Castro já está pensando em 2022, não vai esperar Bolsonaro ter partido, sabe que precisa de muita coisa, sabe que precisa de dinheiro, de verba, fundo partidário, então já fez as negociações dele. E para não ficar sem força no partido, levou gente. Lembra quando eu falei no primeiro vídeo, quem assistiu, hoje em dia você se filiar, nossos deputados, eles estão vendo, cada deputado é a situação. Um deputado que já está há um certo tempo, que não é recém-chegado, ele tem um certo poder. Se você pegar, por exemplo, um Eduardo Bolsonaro. Eduardo vai partido do pai. Mas vamos pegar só de exemplo. Eduardo Bolsonaro teve 1.800.000 votos. Você acha que se Eduardo chegar para qualquer partido hoje e falar eu quero a legenda, você acha que os caras não vão oferecer milhares de coisas? Porque você ter Eduardo Bolsonaro com 1.800.000 votos, independente se ele vai ter a mesma quantidade ou não, acho que ele vai ter menos, ele vai colocar outras pessoas. Outras pessoas também serão eleitas. Por causa de Eduardo Bolsonaro. Então, o pessoal tá aí, Não, cara, eu tô levando 3 deputados comigo, que também trazem voto. Então, Cláudio Castro entra pra querer sentar na janela. Nossos políticos da direita têm que olhar isso daqui, Tem que começar a se movimentar. Inclusive, nosso presidente, eu espero que Bolsonaro consiga resolver a vida dele o quanto antes. É importantíssimo. Não temos mais tempo aí pra ficar de conversa.